Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 27º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos recorda, primeiramente, que todos nós descendemos de um único ancestral, deste homem, Adão, criado por Deus para viver no paraíso do Éden em santidade. Este homem, após contemplar toda a criação de Deus, e diz a Sagrada Escritura, nomear toda a criação de Deus, este homem não encontra entre quaisquer dos animais ou coisas criadas por Deus, alguém que possa lhe ser de auxiliar. E então Deus cria a mãe de todos os viventes, Eva, a partir de Adão. Notemos como a Sagrada Escritura, neste relato, faz questão de dizer que Eva foi tirada de Adão, para demonstrar que homem e mulher, quando unidos, além de terem o mesmo ancestral, além de terem a mesma origem em Deus, são intimamente unidos e ligados. É por isso que a Sagrada Escritura vai repetir hoje este Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 10, onde fala da separação do homem e da mulher. Nós sabemos pela nossa experiência prática, no nosso dia a dia, das pessoas que conhecemos, das pessoas com quem lidamos, até mesmo na nossa casa, quantas vezes há separações, divórcios e tudo mais. E de onde vem isso? Jesus diz bem claramente: da dureza do nosso coração. Da dureza do nosso coração, que muitas vezes embarca numa aventura, e as uniões geralmente nos nossos dias são aventuras. As pessoas não se conhecem antes, homem e mulher, de se ligarem para sempre. E acontece que fracassam. É claro que nós podemos dizer que há muitas situações onde há violência doméstica e há todo esse tipo de coisa. Tempos atrás eu li alguém que nem sequer participa de igreja em lugar nenhum, acusando a igreja de dizer que a igreja obriga as mulheres a ficarem casadas mesmo quando há violência familiar. Essa pessoa que acusa a igreja disso não conhece o mínimo da doutrina da igreja. É óbvio que quando há um verdadeiro matrimônio, este homem e essa mulher estão ligados para sempre, até que a morte os separe. No entanto, a igreja não diz que em caso de violência familiar, e geralmente a violência ocorre contra a mulher, mas também há mulheres muito violentas, que em caso de violência, de maltrato, que se deva permanecer unido a esta violência. Nunca a igreja falou isso na sua doutrina. Nem falou, nem fala, nem ensina deste modo. Pelo contrário, existe muitas vezes casos em que se chama separação de corpos. Cada um vai viver sua vida, sabendo que continua ligado ao outro, se houve um matrimônio verdadeiro. Sabendo que continua ligado ao outro. Significa que isso não lhe dá direito de achar um outro companheiro, uma outra companheira. E, portanto, o ideal seria que vivesse a sua vida longe da violência, ou do mal, ou do desprezo que havia, ou da traição. Viver a sua vida de forma casta. Este é o ideal. Nós sabemos que nós não vivemos no mundo do ideal, nós vivemos no mundo do real. Não é isso que acontece. Então temos que saber pesar estas coisas bem claras. Isso não significa que aqueles que estão unidos em uma segunda união e que não se desligaram de um matrimônio verdadeiro estão vivendo de forma correta. Não significa isso. Significa que estão sim vivendo de uma forma incorreta, mas que há tempo para a conversão, para a mudança de vida, para cada um pesar a sua vida diante de Deus.
Sobre essa questão do matrimônio, nós temos que ter isso bem claro, que esta união íntima entre um homem e uma mulher, não há união íntima tão íntima quanto de um homem e uma mulher. Mesmo que algumas outras igrejas, seitas, igrejolas que se dizem cristãs, hoje dizem que se pode casar com quem quiser ou com o que quiser. Não, a Sagrada Escritura é bem claro, um matrimônio se dá entre um homem e uma mulher. Por isso, o livro do Gênesis diz: homem e mulher os fez. E a igreja não tem poder para mudar isso. A igreja é servidora de Deus, não é dona de Deus. Portanto, ela não pode mudar a sua prática. Alguns, mesmo na igreja, já tresloucados pelo mundo, dizem: mas na outra igreja lá, casa um homem com homem e mulher com mulher. Eu digo: azar o deles. Azar o deles, estão se afastando da palavra de Deus, do mandamento de Deus. Mas naquela outra igreja lá, até casaram um homem com um cachorro. Nós já chegamos a esse nível de loucura. É que um dia alguém casa com um poste, ou com uma mesa, uma cadeira talvez. Nós já chegamos a esse nível de loucura. Essas coisas, queridos irmãos e irmãs, não são novidades. Na antiguidade, no mundo antigo, antes do Senhor se revelar a Moisés, antes do povo hebreu ser eleito e antes de nosso Senhor Jesus Cristo encarnar-se e nos ensinar o que é a verdade, muitos povos pagãos viviam deste modo como hoje vivem aqueles que se dizem cristãos e não vivem como cristãos. É o paganismo que volta, um paganismo idolátrico que começa a idolatrar coisas, seres, objetos, e dali, deste ponto, no fundo, bem ao fundo, está a idolatria do ser humano sobre si mesmo. Vejamos esse tempo que estamos vivendo, graças a Deus já diminuindo o tempo da pandemia. Quantos que idolatraram a sua vida física, seu corpo físico, e a sua única preocupação foi com a sua saúde física, quando a saúde física é importante, obviamente, e nós temos a obrigação de cuidar bem do nosso corpo, mas e a vida espiritual? E a vida verdadeira, a vida de fé? Para muitos foi negligenciada, para muitos foi deixada em segundo plano, e então a vida de fé vai morrendo e desaparecendo. Cada vez que tenho que administrar um batismo, recordo os pais e padrinhos, e recordo todos aqueles que estão presentes, que o batismo que nós recebemos é a porta para todos os demais sacramentos, é a porta para a vida da fé, e é a semente que é colocada da fé em nós. Se nós não cultivamos essa semente, ela seca, murcha e morre. E então nós nos enganamos, achando que ainda temos vida de fé, quando sem o exercício prático da fé, não há fé nenhuma. Nós temos ouvido a Sagrada Escritura, por meio de São Paulo, nos dizer tantas vezes: a fé sem obras é morta. Uma fé que vive para si, já está morta. Porque aquele que vive uma fé apenas para si, acaba fabricando um Deus à sua imagem e semelhança. Acaba criando uma falsa noção de Deus. Não é por acaso que hoje, na segunda leitura, a carta aos Hebreus, nos fala que Deus, ao fazer com que seu Filho, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnasse, ou seja, tomasse carne, viesse até nós, não o enviou como um anjo, não enviou como um arcanjo, enviou para encarnar-se de uma mulher, para fazer-se um de nós, um ser humano igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso,
diz: Deus o fez pouco menor que os anjos, a este Jesus. Sim, nós somos menores que os anjos, nós não somos maiores que os anjos, mas nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Mas que morte foi esta? É esta morte de Cristo Jesus que nós celebramos em cada Santa Missa. É a ordem dele que diz: fazei isto em memória de mim, até que eu retorne. Nós não celebramos a missa porque é bonito, ou porque gostamos, ou porque deixamos de gostar. É uma ordem do Senhor Jesus. Façam isto, repitam isto, até a minha vinda. E este Jesus que nós celebramos, o celebramos novamente no seu sacrifício na cruz. Há poucos dias atrás, alguém dizia: como a missa lá na Paróquia Sagrada Família é bonita. E eu sempre tenho que responder: não é bonita nem feia, é aquilo que nos manda fazer o missal, aquele livro que está ali sobre o altar. Ali está a regra como o padre deve celebrar. A Santa Missa não é momento de nossa autoexaltação, não é momento de festa, não é festa. Nós estamos celebrando aquilo que aconteceu no Calvário. Este grande santo do século XX, que há pouco celebramos, o Santo Padre Pio, perguntaram para ele, já naquela época, ou seja, ele morreu em 68, já antes de 68, perguntaram para ele: padre, mas por que não se pode bater palmas na missa, fazer festa na missa? E o Padre Pio respondeu muito sinceramente e muito sabiamente: sim, sim, lá na hora da crucificação também tinham aqueles que batiam palmas e cantavam de alegria pela morte de Jesus. Quem eram? Os carrascos e os demônios. Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos este momento em que Cristo se entrega ao Pai na cruz. Portanto, além de a celebrarmos, porque é uma obrigação nossa, nós a celebramos como ela aconteceu e como a Igreja nos manda celebrar. Assim como tem aqueles que acham bonita esta ou aquela missa, tem aqueles que acham triste esta ou aquela missa. Ora, na Santa Missa nós contemplamos esta dor da Virgem Mãe Santíssima e das santas mulheres que não abandonaram o Senhor. Na Santa Missa nós estamos novamente fazendo com que o Senhor desça sobre as espécies do pão e do vinho para ser novamente crucificado e oferecido ao Pai. Na Santa Missa, quando o sacerdote eleva o cálice e a patena com o pão e o vinho e diz que tudo aquilo é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo, novamente é o momento em que Cristo é oferecido ao Pai como sacrifício. É esta a morte do Senhor, do que nos fala hoje a carta aos Hebreus. Nós vemos este Cristo coroado de glória e honra. Ele provou a morte por nós, para apagar nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E então a carta diz: convinha de fato que aquele, quem? Deus, Pai, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, à consumação por meio dos sofrimentos. O texto que nós lemos neste momento talvez não seja de todo claro, minha função é esclarecê-lo. Deus quis que seu Filho fosse consumido. Consumir é fazer desaparecer. Consumido por meio dos sofrimentos e da morte. Para quê? Para nos reconciliar com Ele. Para isso Cristo morreu na cruz. Para isso Ele novamente vem até nós e se oferece ao Pai. Diz mais: o santificador, aquele que nos santificou, Jesus Cristo, enquanto homem, descende do mesmo ancestral
que os santificados, que somos nós. Por isso, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. São Paulo vai mais longe e diz assim: Cristo é o herdeiro de Deus Pai, e nós em Cristo, porque somos irmãos dele, feitos seus irmãos por sua morte na cruz, nós somos co-herdeiros. É por isso que Jesus, de forma tão tranquila e tão segura, promete que quando ele voltar ao Pai, após a sua ressurreição, ele iria nos preparar um lugar no céu. Atenção, Jesus já nos preparou para cada um de nós um lugar no céu. Muitas vezes Jesus chama esse lugar de morada. Morada significa lugar de permanência. Já nos preparou? Sim. Nós já ganhamos? Sim, já ganhamos este lugar no céu, para cada um de nós. Nós já tomamos posse desse lugar? Ainda não. E quem decide morar neste lugar, definitivamente, que é o céu, somos nós. Jesus nos preparou um lugar. Nós temos, pela prática da nossa fé, demonstrar que queremos lá viver, que queremos viver no céu eternamente. Portanto, o lugar está preparado. Eu sempre comparo de forma muito simples. É como se alguém com muita riqueza te oferecesse a mais bela casa neste mundo, tu soubesse que é tua e tu, por tua culpa, não fosse lá tomar posse. É isso que pode ocorrer se nós não vivermos a nossa fé. Se nós não procurarmos crescer em santidade, se nós não procurarmos viver como o Senhor nos ordenou. Podemos perder? Sim, é uma decisão nossa. É quase como na linguagem popular se diz: faz por onde? Faz por onde? É realmente isso. O lugar nos está garantido? Sim. O lugar nos está preparado? Sim. Nós vamos tomar posse da nossa morada do céu? Depende de cada um de nós. Para isso, nada melhor do que viver de acordo com o que o Senhor nos ordenou. Para isso é necessário conhecer a fé que o Senhor nos deixou. Quero por último recordar que esta união tão íntima entre um homem e uma mulher é usada tanto por nosso Senhor Jesus Cristo quanto por São Paulo para nos ensinar que a união nossa na igreja com Cristo é da mesma forma. Uma vez alguém me dizia: fulano de tal abandonou a igreja, foi se batizar lá na outra igreja. Ora, a Sagrada Escritura nos ensina que não há mais que um batismo, é só um batismo na vida. Por quê? Porque o batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. Nós somos os membros. E este corpo, do qual nós somos membros, a igreja, é chamada esposa de Cristo. E então São Paulo vai nos dizer: assim como Cristo se sacrificou, morreu e deu a sua vida por sua esposa, a igreja, assim também o esposo deve dar a sua vida e se sacrificar por sua esposa. Recordemos disso. Nós estamos, pelo nosso batismo, intimamente ligados. Jesus usa uma outra imagem: enxertados nele. O enxerto nas plantas, essa imagem que Jesus usa, o enxerto nas plantas é algo muito simples. Cava-se, corta-se na planta, na parte mais vigorosa, um pedaço, e se enfia uma outra planta ali para dar frutos. Às vezes o enxerto não pega, quando aquela parte que foi enxertada já está muito doente. Nós, pelo batismo, fomos enxertados em Cristo. Depende de nós, os enxertados, dar fruto. É isso que o Senhor espera de nós.
Peçamos esta graça ao Senhor, de vivermos unidos, enxertados nele, numa vida íntima com Ele, procurando conhecer a sua vontade, a sua doutrina, a sua lei, procurando viver muito unidos na igreja que nos enxertou em Cristo. E para que com isso possamos dar os frutos que o Senhor espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.